A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão. Estamos começando mais um vídeo aula dos estudos da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos. Estamos estudando nesse terceiro trimestre um estudo de Josué, Juízes e Ruth, fé, fidelidade e força. Autor da revista é o pastor Fábio Martins. Nossos sinceros agradecimentos a esse querido pastor. Estamos na nona lição, a lição 9, né? E agora nós estamos estudando o livro de Juízes. O título dessa semana da lição é Fidelidade e Discernimento. Então, irmãos, nós estaremos estudando agora, né? Fidelidade e discernimento. Também o texto base dessa lição é no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 1 e capítulo 12, versículo 15. São os dois textos básicos que nós estaremos lendo nesta hora. Diz assim o versículo 1 de 6. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor deu na mão dos medianitas por 7 anos. 7 anos. Agora vamos ao capítulo 12. 12, versículo 15. 12, 15. Diz assim: Então faleceu Abdom, filho de Eliel, o piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, no monte dos Amalequitas. Vamos orar agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estar realizando mais essa videoaula. Senhor Deus, Senhor nosso Pai, bendito e eternamente seja o seu nome. Somos gratos a Ti, ó Deus, nesta hora, juntamente com os irmãos, ó Deus, fazer esta mais videoaula, Senhor, e que os estudos, Senhor, que nós temos aprendido, seja para edificação, fortalecimento da nossa fé. Abençoe, Senhor, aqueles que verão o vídeo e que eles possam ser edificados, ó Deus, na Tua palavra. E o que nós te agradecemos, Senhor, pelo que o Senhor tem feito e o que ainda há de fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Fidelidade e discernimento. Então, fidelidade, né? Nós sabemos. E discernimento. Você sabe o que é discernimento? Discernimento, quando a gente busca ali na Aurélio, né? O significado é a capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado. Então, é saber fazer as escolhas, né? Se é certo ou errado. E também a capacidade de avaliar as coisas com bom senso, clareza, juízo e tino. Nas narrativas de Gideão e Jefté em Juízes, capítulo 6 a 12, vemos a importância de discernir a vontade de Deus. Gideão testou a vontade divina e obteve vitória sobre os medianitas com apenas 300 homens. Jefté fez um voto fatídico que resultou na morte da sua filha. Discernir é essencial para os cristãos, pois nos permite distinguir o verdadeiro do falso, o que edifica não edifica. Esses dois personagens aqui, irmãos, Gideão, né, chamado Jerubaal, né, também, nós vemos que os medianitas, que eram povos próximos ali, e Deus permitiu que, quando eles pecavam, né, faziam o que parecia mal aos olhos do Senhor,
Deus entregava nas mãos dos seus inimigos. E um desses inimigos foi os medianitas. Os irmãos, lembram que o sogro de Moisés era da terra de Midian, né? Que são os medianitas. Mas você vê que então eles entravam ali nas terras e roubavam tudo, saqueavam tudo o que era. E Deus enviou um anjo e ele saudou a Gideão, saudando assim, varão valoroso, né? Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Então Deus chama esse Gideão para que possa liderar ali, ser juiz daquela terra e dar o livramento sobre ele. Mas Gideão ele faz algumas, para ter certificação, né, discernimento, não vamos dizer assim, algumas provas ao Senhor. Esse é um fato e Deus confirmou. Também nós vemos que Jefté, né, ele também teve essa disposição também de ser chamado pelo Senhor e ele fez um voto, né, se o Senhor desse aquela vitória que a sua filha, né, aliás, a sua filha não, o que saísse ao encontro seria oferecido ao Senhor. E o que saiu ao encontro, na verdade, foi sua filha. Pela surpresa dele, nós vemos que ele cumpriu com o seu voto, né? Jotão também denunciou a escolha superficial de líderes pelos israelitas. Discernir envolve percepção clara e diferenciação adequada. É correto buscar uma resposta ou direção de Deus por meio dessas práticas ou experiência? Elise comenta aqui. Para Gideão, que repentinamente se tornou comandante do exército, defrontou-se com uma multidão de saqueadores beduínos, né? Os medianitas, né? O teste da lã foi importante. Ele pediu, né, confirmação ali. E vivendo na idolatria, pouco se sabia ele dos princípios bíblicos, embora tivesse ouvido falar dos milagres do êxodo. E talvez pela sua dificuldade de não ter vivenciado os grandes milagres do Senhor, quando o povo saiu do Egito, ele precisava de uma resposta mais clara e o Senhor lhe deu. Tendo recebido ordens para realizar milagres, enfrentando numerosos inimigos, necessitava daquele sinal que a presença do Senhor. Hoje, entretanto, as atitudes de fé são confirmadas não só por manifestações físicas, mas por princípios bíblicos, já confirmados no Antigo e no Novo Testamento. Então, hoje nós não precisamos disso porque os milagres eles acontecem, né? Eles acontecem porque estão registrados no livro da Palavra de Deus. Podemos traçar um princípio baseado na lã de Gideão, de que qualquer medida que envolva um grande passo de fé de uma geração nova deve ser cuidadosamente conferida. Rolf diz que Gideão pediu mais sinais para prosseguir sua obra e Deus os concedeu. Por quê? Porque talvez Gideão, né, como o texto aqui fala, não presenciou aqueles milagres que foram feitos ao longo da chegada da terra prometida, né? Já era uma outra geração, né? Ele era cauteloso devido ao exército inimigo numeroso e à falta de armas de treinamento dos israelitas. Primeiro tópico, fidelidade, discernimento para confiar no Senhor. Aí fala Juízes 1 e 8, 6:1, né, que já lemos, e 8:35. Vamos ler aqui 8:35. 8,
8:35. Nem usaram de beneficência com a casa de Jeroboão, a saber, de Gideão, conforme todo o bem que ele usara em Israel. Nós sabemos que Jeroboão foi colocado ali, né? E que é Gideão, né? Se refere a Gideão. A quarta opressão veio dos midianitas. Então, essa foi a quarta opressão. Devido ao quê? Ao desvio do Senhor. Então, eles se desviaram do propósito de Deus, né? Quando eles fizeram, quando o texto diz aqui em 6:1, porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. O pai dele, né, tinha lá os ídolos, né? E Jeroboão derrubou esses ídolos, né? E o povo ali se revoltou contra ele. 7 anos Gideão foi libertador. Ele era o menor da sua família e pediu sinais ao Senhor 2 vezes. Controvérsia surge em relação à prática da lã de Gideão como meio de busca da direção de Deus. Naquela época fazia sentido buscar a vontade de Deus dessa maneira, devido à falta de uma Bíblia completa e à ausência da plenitude do Espírito Santo. No entanto, com a conclusão da Bíblia, a vinda do Messias, essa prática não é mais relevante, pois o Novo Testamento não menciona buscar a vontade do Senhor dessa maneira. Então, nós hoje temos a palavra do Senhor, a revelação está completa, né? E agora só acreditar nas promessas do Pai. Em suas experiências, Gideão demonstrou uma obediência absoluta, inquestionável. Mesmo com um grande exército, ele acatou a ordem de reduzir o contingente para apenas 300 homens. Então foi o número, era muita gente, e Deus, o que Deus, o Senhor fez? Para que os homens não achassem que pela quantidade de pessoas, de homens, de soldados, tinha ganhado a guerra, mas apenas 300 homens. E nós vamos ver isso aqui em 7, né? 7:2. Diz assim: ele disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas na sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. E o 4, ele diz o Senhor a Gideão: ainda há muito povo faz descer as águas e ali te provarei, e será que aquele que eu disser, este irá contigo, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele que eu disser, este não irá contigo, este não irá. Então, o Senhor determinou ali que qual as pessoas e diminui a quantidade que chegou aos 300, né? Os 300 de Gideão. Com fé, ele acreditou que essa pequena força seria capaz de vencer os medianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente. Então, eram vários inimigos também, né? Aqui o autor da revista ele relata que não era só os medianitas, mas os amalequitas e todos os povos do Oriente, porque estavam vulneráveis e que eram numerosos como gafanhotos e possuíam camelos em grande quantidade. Diante daquele cenário, Israel era insignificante, né? Humanamente, mas Deus é que venceu essa batalha pelo povo de Israel. Após a vitória sobre os medianitas, Israel se liberta da opressão. E Gideão é convidado a governar sobre Israel. Nós vamos ver aqui
o povo, chamando ele para governar, né? Mas ele rejeita. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho, e filho do teu filho, portanto nos livraste da mão dos midianitas. Mas recusa, né? Aí aqui no verso 1. Porém Gideão lhes disse: sobre vós não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará, o Senhor sobre vós dominará. Então, um ponto positivo. Ele declara que o Senhor é quem deve governar sobre eles. Mas aparentemente suas palavras não se concretizam em sua própria vida. Gideão solicita argolas de ouro ao povo e obtém cerca de 20 quilos, aqui no 8:27. E fez Gideão um éfode e pô-lo em sua cidade, em Ófra. E todo Israel se prostituiu ali, após ele foi por tropeço a Gideão na sua casa. Irmãos, isso aqui é muito grave, porque Gideão não foi chamado para ser sacerdote. Uma tribo já tinha sido designada para fazer esse trabalho da casa de Deus, né? E ele foi uma pedra de tropeço para ele, porque não era isso que Deus queria. Com esse ouro, ele confeccionou uma estola sacerdotal, que acaba de se tornando um obstáculo para ele e sua família. Assim vemos que o homem que confiou em Deus na guerra, defendeu o domínio do Senhor sobre as vidas, também confiou em si mesmo, trazendo dificuldade para a sua família, né? Então, faltou aqui discernimento em saber o que é uma função, o que é a outra e o chamado que o Senhor tem específico para ele naquela hora, né? Ele foi chamado para ser juiz, para governar, para dar livramento e sustento espiritual. Então nós vemos que fidelidade e discernimento para confiar no Senhor. Temos que ter confiança, discernimento para confiar em Deus. Segundo tópico, irmão, é fidelidade e discernimento para fazer boas escolhas. Na nossa vida, nós temos que ter discernimento para fazer boas escolhas. Quantas escolhas mais nós fazemos por não confiar na palavra de Deus, por não ter discernimento daquilo que vai ser dirigido, né? Mas como que você faz isso? Buscando a presença do Espírito Santo, né? Buscando a presença de Deus. Após a morte de Gideão, Israel abandonou o Senhor. Ele abandonou o Senhor e se entregou à adoração de Baal Berite. Eles esqueceram o Deus que os havia libertado dos inimigos e não demonstraram gratidão pela bondade de Gideão para com eles. Juízes 8, 33 a 35, né? Vamos ler aqui. E sucedeu que quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se tornaram a se prostituírem após os Balaíns e puseram Baal Berite por Deus, né? Largaram o Senhor, voltaram para a idolatria, né? E passaram a adorar esse Deus, Baal Berite. E os filhos de Israel se não lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos em redor, nem usaram de beneficência com a casa de Jerubaal, a saber, de Gideão, conforme todo o bem que ele usara para com Israel, né? Então aqui nós vemos também uma ingratidão para com a casa de Gideão, esse varão valoroso, como a Bíblia mesmo fala. Abimeleque, filho de Gideão, mata seus irmãos e se autoproclama rei em Israel. Ele não era um verdadeiro juiz, mas um cruel usurpador. Jotão prevê um desastre em sua coroação e destaca a importância de pessoas corajosas não abandonarem as suas responsabilidades para se dedicar à vida de um rei, né? Aí esse filho de Gideão, ele faz usurpa, né, o reino
E esse Jotão faz um prognóstico sobre a queda de Abimeleque. A fábula de Jotão, Juízes 9, 7 a 15. E vamos ler aqui. E dizendo a Jotão: Jotão era irmão desses. Porém, Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou porque se tinha escondido. Então, só esse que ele não conseguiu matar, mas o resto ele matou, né? Aí, dizendo assim, a parábola de Jotão, pôs-se em um cume do monte Gerezim. Aqui, irmão, nós vemos que o monte Gerezim era monte de bênção, né? E o monte Tabor de maldição. Levantou a sua voz e clamou, dizendo: Ouvi a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. E foram uma vez árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: Deixarei eu a minha gordura, que Deus, os homens, a mim prezo, iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: Deixarei a minha doçura, o meu bom fruto, iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: Deixarei o meu mosto, que alegra a Deus e os homens, iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: Se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se... até o 15, né? Na verdade. Mas ele estava falando aqui, irmãos, de Abimeleque, né? Nessa ele queria falar que ele se fez rei, né? Um falso rei, e estava se reinando, né? A representante de diferentes árvores recusa a oferta de se tornar rei, e o espinheiro aceita e promete proteção, mas questiona se o espinheiro realmente oferece sombra e refúgio adequado. Abimeleque foi um líder destrutivo a Siquém. Gal revoltou-se contra ele, mas acabou sendo morto por uma mulher. Seu último pedido foi que a sua reputação fosse preservada, né? 9:54. E diz assim: Então, porém, uma mulher lançou um pedaço de mamó sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Então chamou logo o moço que levava as armas e disse: Desabane a tua espada e mata-me, para que se não diga-me, uma mulher o matou. E o seu moço atravessou e ele morreu. O que aconteceu? Que Abimeleque foi, né? E havia uma torre ali naquela cidade, e tinha uma mulher lá e jogou uma pedra e caiu em cima de Abimeleque. E para que não fosse dada a glória a essa mulher, né, ele pediu que o seu pajem matasse ele. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque estava morto, foram-se cada um para sua casa. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera o seu pai, por ter aquele matado seus 70 irmãos. Eram 70 irmãos 70 filhos que Jerubaal tinha, né? Gideão.
De igual modo, todo o mal dos homens de Siquém, Deus fez cair sobre a cabeça deles. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jeroboão. Capítulo 9, de 55 a 57. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque era morto, foram cada um para o seu lugar. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando seus 70 irmãos. Como também todo o mal dos homens de Siquém, fez tornar sobre a cabeça deles. A maldição de Jotão, filho de Jeroboão, veio sobre eles, né? Na falta de opção, Israel fez uma péssima escolha. Qual foi essa péssima escolha? Abimeleque, né? E as árvores acabaram escolhendo o espinheiro, que simbolizava aqui Abimeleque. As escolhas erradas ocasionam consequência desastrosa. Israel olhou para a aparência e a eloquência e as promessas enganosas. Então, irmãos, diante das situações, nós temos que avaliar muito bem na palavra de Deus as nossas escolhas. Como que nós vamos ter discernimento para fazer as nossas escolhas. Sofreram devido à falta de discernimento e temor. O prejuízo foi grande, assim como o distanciamento de Deus, né? Toda vez que o homem se distancia de Deus, ele se torna um homem perdido, porque os homens são facilmente enganados por falsa promessa de liberdade, porque se esquece do Senhor. Toda vez que esquecemos do Senhor, estamos vulneráveis, né? E se enreda em caminhos tortuosos. Felizmente, Deus levantou novos líderes, Tola e Jair, que cerca de 45 anos contribuíram para que Israel vivesse em paz. Isso está registrado em Juízes 10, de 1 a 5. Vamos ler aqui? Depois de Abimeleque se levantou para livrar Israel Tola, filho de Pua, filho de Dodô, homem de Isacar, e habitava em Samir, na montanha de Efraim. E julgou Israel 23 anos, e morreu, foi sepultado em Samir. Depois dele se levantou Jair, o gileadita, e julgou Israel 22 anos. Ele tinha 30 filhos, cavalgava sobre 30 jumentos. Ele tinha 30 cidades, chamaram Avote Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. E morreu Jair e foi sepultado em Camon. Então, irmão, nós falamos, primeiro tópico, fidelidade e discernimento para confiar no Senhor. Segundo tópico, fidelidade e discernimento para fazer boas escolhas. E agora para o terceiro tópico, né? Terceiro tópico, fidelidade e discernimento para firmar compromisso, né? A sexta opressão registrada veio dos filisteus e amonitas. Então, esses dois povos, né? Os amonitas, que eram parentes próximos deles, filhos de Amon, e os filisteus, mais ou menos ali na faixa de Gaza, né? Até hoje tem essa guerra ali na faixa de Gaza, né? Juízes 10, 7. E aí o Senhor se acendeu contra Israel e vendeu na mão dos filisteus e em mão dos filhos de Amon. Irmãos, repara que esses amonitas eram parentes próximos aqui de Israel. Eles eram filho de Ló, né? O pecado foi aumento da idolatria. Novamente a idolatria sempre trazendo prejuízo para uma nação. 6. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Balaíns, aos Astarote, aos deuses da Síria, e os deuses de Sidom, e os deuses de Moabe, e os deuses dos filhos de Amon, e os deuses dos filisteus, e deixaram o Senhor e não os serviram. Então eles deixaram o Senhor para servir esses deuses, Deus Astarote. Então
fizeram o que parecia mal ao Senhor, a idolatria. A punição durou 18 anos. E naquele mesmo ano, oprimiram e vexaram os filhos de Israel 18 anos. E oprimiram todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. E os amonitas atacaram a Gileade e as margens do Jordão. Israel clamou por ajuda e o Senhor lembrou do seu passado. Inicialmente, ele se recusou a ajudar, mas quando o povo se arrependeu, sua compaixão se manifestou. A misericórdia de Deus acompanha um coração arrependido. Então, irmão, nós vemos que Deus, ele sempre está pronto para perdoar o homem, mas quando há um coração sincero de arrependimento. Tem que haver arrependimento. A intenção dos amonitas era tomar todo o território da Transjordânia. 11:13. Era tomar toda a terra. E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: portanto, saindo Israel do Egito, tomou minha terra, desde Arnon até Jaboque, e ainda até o Jordão. Torna-me, pois, agora em paz. Então, era uma provocação, né? Na verdade, e os filhos de Amon. Na verdade, Israel nem passou pelo território, eles rodearam. E aqui, quando nós continuamos, Jefté, ele disse assim: porém, Jefté prosseguiu ainda em enviar mensageiro ao rei dos filhos de Amon. Assim diz: Israel não tomou nem a terra dos Amonitas, nem a terra dos Amon, Moabita, nem a terra de Amon. Porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Verde e chegou a Cádiz. Enviou mensageiros aos reis dos Edomitas, dizendo: rogo que me deixe passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Enviou Israel também o rei do Moabita, o qual também não quis. Israel também ficou em Cádiz. Então, irmãos, isso aqui era uma provocação, um motivo para que eles dominassem ou entrassem em guerra. Nessa crise foi convocada uma Assembleia Geral das tribos de Israel em Mispa. Versículo 11. Localizado em Manassés Oriental, eles buscavam um líder para enfrentar e liderar contra os amonitas, né? E escolhido foi Jefté. Capítulo 11, versículo 11. Jefté era filho de prostituta que foi expulso da sua casa e seus irmãos de Egito e rejeitado pelo seu povo. Viu-se obrigado a viver na região semi-civilizada de Gileade setentrional. Ali reinou uma tropa de homens desprezados pela sociedade e arruinados. Seguia como chefe militar. Ele tinha uma vida de bandoleiro, fazendo correrias contra as tribos do deserto, com as quais se tornou famoso. Não obstante sua vida de salteador, ele temia ao Senhor e ensinou a sua filha o temor de Deus. O início da sua liderança revela um caráter nobre. Ele tenta resolver a questão através da sua conversa. Capítulo 11, de 12 a 28. Mas o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem de Jefté enviada. Capítulo 11, 28. Apesar de todos os argumentos usados por ele, não fazia sentido. Quase 300 anos depois, os amonitas reivindicaram a terra, sendo a guerra inevitável. A Escritura afirma que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, capítulo 11, 19. Mas Israel enviou mensageiro a Seom, o rei dos amorreus, rei de Hesbom, e disse a Israel: deixa-nos, peço, passar pela a tua terra até o lugar. Né? Israel foi conduzido à vitória. Sobre o voto feito por Jefté, as consequências, né, que eu já falei, né? Juízes 11, 30, 40. Muito tem discutido. Algumas questões são pertinentes. Foi realmente um voto para sacrificar o ser humano?
É possível conquistar a favor do Senhor oferecendo sacrifícios proibidos? A filha de Jefté foi morta ou consagrado ao serviço do templo? Deve-se lembrar que Jefté era um homem rústico e provavelmente ignorante em relação à lei de Deus. Deuteronômio 2:31. Em algumas práticas cananeias é relevante se ressaltar, no entanto, que o Senhor concedeu a ele a vitória não por causa do seu voto, mas por causa da sua fé. Então Deus levou em conta a sua fé, não pelo voto. De modo geral, os estudiosos concordam que sua filha não foi sacrificada no sentido literal da palavra, mas consagrada a uma vida de solteirice, casta, né? Capítulo 11, 37 e 38. Então vamos lá, 37 e 38. Ele disse mais a seu pai: faze-me isso, deixe-me por 2 anos. Essa aqui é a filha de Jefté falando, né? Deixa-me mais a seu pai, faz-me isso, deixa-me por 2 anos, que vá e desça pelos montes, chora minha virgindade, a minha companheira. E disse ele: vai, deixou ir por 2 meses. Então foi-se ela com suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Aí aqui vai falar que de anos em anos eles relembram esse acontecimento da filha de Jefté, né? Jefté não tinha outros filhos para continuar o nome da família. Seu gesto representou um grande sacrifício. Israel ter filho era considerada a maior honra para uma mulher, enquanto morrer solteira, seus filhos eram motivo de grande lamentação. Essa realidade fazia com que a mulher fosse lembrada como uma das esquecidas da nação. A angústia do pai e a coragem da filha destacou-se nessa narrativa de maneira surpreendente e comovente. Concluindo, irmãos, o estudo, discernimento é crucial na vida dos servos de Deus. Porém, foi escasso em Gideão, Israel e Jefté, resultando em consequências complicadas, né? Aqui no caso de Jefté, ele não teve aquele tino, né? E acabou sacrificando a filha dele, né? Com sua castidade, né? Na verdade. E quando o nosso coração nos engana, devemos buscar a direção da vontade de Deus, pois Ele conhece a verdadeira natureza do coração. Então, nós devemos sempre estar na direção de Deus. Aqui tem algumas perguntas que os irmãos podem responder à luz do Novo Testamento, como devemos buscar a vontade de Deus para nossas vidas. Como você tem procurado buscar a vontade do Senhor? Segundo, escolhas erradas e precipitadas já lhe causaram dificuldade, desgaste e prejuízo? Com certeza, né, irmão? Terceiro, compromissos assumidos de maneira impensada já lhe trouxeram desgaste ao longo da vida? Então, irmãos, vamos agradecer, né, por esse estudo maravilhoso que fala sobre discernimento e as escolhas que nós fazemos e as consequências que também dão resultado. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por mais um estudo. Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua bendita palavra que tem nos ensinado. Cada semana nós aprendemos mais. E nessa semana, Senhor, nós vimos a importância do discernimento do povo de Deus, do cristão, do servo de Deus, quando estamos na direção do Espírito Santo, fazer as escolhas. E com certeza, Senhor, devemos estar com o nosso coração sempre voltado para a Sua palavra, estar chegando mais perto de Ti e nunca abandonar o Seu caminho, ó Deus. Guia-nos, ó Deus, pela vereda da justiça, por amor do Teu nome. Amém e amém. Meu amigo, meu irmão, chegamos a mais um final de um estudo. Se você tem gostado dos nossos comentários, do nosso estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém.